Quando você achar, coloque-se em pé, por favor. Juízes 6, primeira leitura vai de 11 a 16, na segunda, de 33 a 40. Durante a leitura eu vou decidir se eu vou ler a segunda parte agora, ou se eu vou deixar para ler só depois da oração. O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abires Grita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por estarmos na casa do Senhor, por estarmos cultuando ao Senhor mesmo nestas condições. Te louvamos pelo nosso carro, te louvamos pela disposição dos irmãos que saíram de casa para estar aqui. Então, Senhor, honra o nosso compromisso, falando ao nosso coração neste momento. Que esta mensagem não seja uma mensagem vã para aqueles que estão ouvindo, mas seja a mensagem da vida deles. Que seja a mensagem da mudança de vida, a mensagem da transformação, a mensagem do compromisso contigo, Senhor, e com a tua obra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, aplicar todas as verdades dessa mensagem, desta pregação, aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Os irmãos já devem estar por dentro do contexto aqui de Juízes. Eu falei na primeira pregação deste livro. Olha, abrindo um parênteses aqui, não sei se deve ser isso, mas eu acho que é importante que eu tenho que dizer. Vou abrir um parênteses. Vocês estão tendo a oportunidade, nós, de conhecer um livro do Antigo Testamento todo, a sua teologia, e as partes mais importantes para serem aplicadas em nossas vidas. Isso só acontecia no século XVII com os puritanos, 18. Fecha a parada. Então preste atenção. O contexto do Juízes diz, do livro de Juízes, que o Senhor tinha uma geração apóstata, uma geração que, vez por outra, se desviava dele. E todas as vezes que Israel se desviava do Senhor, por que se desviava do Senhor? Ao invés de adorar outras coisas e outros deuses, Deus colocava essa geração
Israel estava sem a proteção de Deus, qualquer povo era suficiente para subjugar Israel. E se você nunca leu esse texto, antes do versículo 11, que eu comecei, de 1 a 10 está dizendo o seguinte: diz que os midianitas eram tão bens com Israel, que todas as vezes que Israel ia plantar, ia semear, todas as vezes que Israel ia colher daquela plantação, os midianitas vinham e devoravam tudo, e devastavam tudo. Ou seja, um povo que dependia do feijão, vou trazer a nossa linguagem brasileira, dependia do feijão, dependia do arroz, dependia da tomate, dependia da cebola, quando é do milho, então plantava. Quando essas coisas começavam a crescer, os inimigos vinham e pisavam tudo. E a situação estava tão ruim que o texto diz, o contexto diz, porque eu não li essa parte, mas o contexto diz que a situação do povo estava tão ruim que eles ficaram apavorados e clamaram ao Senhor: tem misericórdia de nós, nós vamos morrer de fome, nós vamos morrer, nós vamos perecer por causa dos nossos inimigos. E aí, agora sim, eu vou falar do que eu li para você. E aí preste atenção. O Senhor, olhando para Israel, Ele enviou lá do céu o seu anjo. E aí eu vou abrir um parênteses para você aqui. Se você já leu a Bíblia e já viu várias vezes a expressão o anjo do Senhor, e não sei se você percebeu, todas as vezes que esse anjo apareceu, as pessoas tinham a certeza de que tinham visto Deus, que tinham contemplado a face do Senhor, e na verdade contemplaram. Por quê? Porque esse anjo do Senhor, segundo os estudiosos lá no passado, era o próprio Jesus pré-encarnado. Foi o próprio Jesus que desceu para falar com Gideão, como ele falou com Abraão, falou com Moisés, falou com a família de Sansão e tantos outros. A Bíblia diz aqui que o anjo do Senhor veio e falou com um homem. Ele falou com um homem por nome de Gideão. E não sei se você percebeu, a primeira coisa que o anjo do Senhor disse para Gideão foi: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você vai perceber ao longo da leitura e da pregação que se tinha uma coisa que Gideão não era poderoso e guerreiro. O Senhor resolveu aqui chamar a pessoa mais improvável, a pessoa mais incapaz, a pessoa mais fraca e pequena da sua família. O Gideão, você lembra? O Gideão mesmo disse: eu libertar Israel, eu sou da família menor da tribo de Manassés, e da minha família eu sou menor ainda. Da minha família eu sou mais fraco, eu sou baixinho, eu sou fraco, eu sou raquítico. Eu não sei se você lembra, quando eu preguei aqui na mensagem de Débora, que essa época, eu acho que essa bateria eu comprei não presta. Só que pode passar isso aqui. Olha, infelizmente falhou aqui, mas vamos continuar a mensagem. Eu quero que você tenha paciência, porque eu não vou preparar uma mensagem durante a semana para pregar 10 minutos para você. E eu tenho certeza que você precisa ouvir muito mais do que 10 minutos. Então aguente o que vem. Então, ele era da família mais humilde, e dentro da família dele, ele era o mais simples. Mas quando o Senhor chegou perto dele, ele disse assim: o Senhor está contigo, poderoso varão, poderoso guerreiro. E aí, veja o verso 14 novamente. Ele diz: com a força que você tem, vai libertar Israel da
parecia uma piada para Gideão. Aí ele diz, aí só que o Senhor diz: não sou eu que está enviando você? Veja o verso 16, a promessa do Senhor: eu estarei com você. E aí ele continua: e você derrotará todos os midianitas como se fosse um único homem. Então, meu amado querido, o Senhor não estava aqui confiando em Gideão. Quando ele chega até Gideão, ele não estava aqui confiando na força de Gideão, na inteligência dele, na sua estratégia militar, na sua infinita sabedoria. Não! Quando o Senhor chamou Gideão para libertar o seu povo, ele estava confiando nele mesmo. Ele estava confiando nele mesmo. Ele só queria Gideão como um instrumento nas suas mãos. Você acha que Gideão aceitou prontamente? Quando ele ouviu essa mensagem, ele aceitou prontamente? Eu vou resumir para você. Gideão diz assim: olha, se o Senhor está me chamando mesmo, eu vou trazer um novilho aqui. Não, desculpa, o anjo do Senhor disse assim: vai lá no teu rebanho, pega aquele novilho lá de 7 anos, bem novinho, e traz para cá, e mata aqui nessa rocha, e tu vai ver se eu não vou consumir esse holocausto, e ele vai ser consumido como uma demonstração da minha aceitação por você. Ele fez isso, ele pegou o seu novilho, trouxe, matou, deixou ali em cima, e a Bíblia diz que o fogo do céu desceu e consumiu aquela oferta. Aí você deve estar pensando: depois de uma demonstração dessa, Gideão com certeza ganhou coragem, com certeza ele disse: já que o Senhor colocou o fogo do céu e consumiu a minha oferta, eu vou para a batalha. Nada disso. Gideão chegou uma noite e disse assim: Senhor, se tu estás comigo, se tu vai realmente comigo, faz o seguinte: eu vou colocar uma lã aqui na chuva. Olha que bom que está chovendo, para você entender o que aconteceu ali. Eu vou colocar uma lã aqui na chuva, e o Senhor vai mandar uma lã aqui fora, e o Senhor vai mandar chuva. Se essa chuva molhar todo o chão e não molhar a lã, se a lã permanecer enxuta, eu sei que o Senhor está comigo e vai comigo para a batalha. Aí Deus coloca. Ele coloca a lã lá de noite, o orvalho vem. Quando amanhece, que Gideão sai, está lá toda a calçada molhada e a lã seca, completamente seca. Aí Gideão poderia ter dito: Senhor, agora eu vou para a batalha com o Senhor. Foi isso que ele fez. Você conhece o texto? Ele disse: Senhor, me perdoa, eu vou pedir só mais uma prova para ti. Eu vou deixar essa lã aqui agora de novo lá fora, e o Senhor vai mandar chuva. E se essa chuva encharcar somente a lã e deixar o redor enxuto, eu sei que o Senhor está me enviando. Aí o Senhor disse: tá bom, pode fazer. Ele fez. Ele colocou a lã lá fora, choveu a noite todinha, e quando no outro dia está lá, o chão enxuto e a lã encharcada de água. O que o Senhor não faz para convencer o seu filho ou os seus filhos que Ele está com ele? O que o Senhor não faz? Vamos para o verso 34, aqui é o ápice da mensagem. Verso 34, veja o que ele diz. Versículo 34 diz assim: eu vou parar, quando eu parar, é propositalmente. Veja o que diz o verso 34, diz assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Isso aqui é a parte, na minha opinião, é a parte mais importante do texto. É o momento em que nós vemos que, olha, Deus chamou Gideão, mas Ele derramou o seu Espírito sobre Gideão para capacitá-lo
E aí eu vou adiantar. Vai ter aplicação ainda, mas eu vou adiantar. Para realizar a obra do Senhor, só é possível estarmos capacitados para a obra do Senhor se Ele conceder o seu Espírito. Existe uma teologia no Antigo Testamento, foi muito ensinada na Fiel, que faz assim: o Espírito Santo do Antigo Testamento, ele era relevante ou não era relevante? Se fizermos um estudo, nós vamos perceber que todos os heróis da fé estavam cheios, ou possuídos, ou apoderados, ou digamos, cheios, né? Essa é a palavra certa, do Espírito Santo. Aí você pode estar imaginando: olha, agora que Gideão está cheio do Espírito Santo, certamente ele foi para a batalha profundamente confiante. Mas não foi o que aconteceu, não. A Bíblia diz que Gideão arregimentou 32 mil homens para fazer a obra do Senhor. Ele convocou 32 mil soldados para a batalha. Por quê? Porque ele disse: olha, não é possível que com 32 mil pessoas, 32 mil varões, a gente não ganhe essa batalha. A Bíblia diz que quando ele saiu com aqueles 32 mil homens, aí o Senhor chega para ele e diz: Gideão, tem muita gente. Olha o dedinho. Você está indo para a batalha com muita gente. E eu não quero que você confie nesse exército, porque se vocês ganharem a batalha, vocês vão dizer assim: ó, nós fizemos a obra do Senhor, nós conseguimos aquilo, nós fizemos aquilo. Não. A vitória e a glória é minha. Aí o Senhor disse para Gideão: faz o seguinte, Gideão, pergunta aí quem está com medo. Pergunta quem está com medo aí, no meio desses 32 mil. A Bíblia diz que 12 mil foram embora para casa. Multidão, muitas das vezes, não é garantia de que nós estamos seguros e bem acompanhados. Não é garantia. E que vamos obter a vitória. 12. Gideão disse assim: quem é que está tremendo nas pernas aí? Simplesmente 12 mil foi embora para cá. Ficaram só 10 mil. E aí o Senhor disse o seguinte: 10 mil, está muito ainda. Ele disse: Gideão, faz o seguinte, vai ali naquele ribeiro, e aqueles que trouxerem a água até a boca, aqueles que não se ajoelharem para beber, esses vão com vocês, vão com você para a batalha. Ou seja, eles chegaram naquele ribeiro e alguns se ajoelharam. Estavam com tanta sede, né? Preocupados com a sede, eles se ajoelharam e ficaram lá. 300 homens não se ajoelharam, eles pegaram, agacharam e trouxeram a água até a boca, porque essa atitude era uma atitude de guarda. Qualquer ataque repentino, eles estariam prontos para puxar a espada ou qualquer arma que tivesse na mão. E aqueles que estivessem ajoelhados teriam simplesmente suas cabeças decepadas. 10 mil foram reprovados nisso aí. Ou seja, de 32 mil pessoas, 32 mil homens, só sobraram 300. Você sabe quanto é em porcentagem? Isso quanto significa isso em porcentagem? É menos